Olá, eu sou o Dr. Leandro Finotti, médico reumatologista. Neste vídeo, trarei informações sobre as tendinopatias e seu tratamento com infiltração com corticoide. As tendinites, como mais popularmente conhecidas, são condições dolorosas regionais muito frequentes na população geral, responsáveis por dor e limitação de função do aparelho locomotor. Pode acometer pessoas jovens, muitas vezes atletas, e também indivíduos de meia idade. Os principais locais sede das tendinites são ombros, cotovelos, joelhos e pés. O tendão é um tecido fibroso, rígido e resistente, esbranquiçado em vivo, que ancora o músculo esquelético ao osso. Tem função de estabilizar as articulações e transmitir força de contração dos músculos aos ossos, permitindo os movimentos do aparelho locomotor. As propriedades fisiológicas dos tendões são garantidas pela presença de fibras, na sua quase totalidade de colágeno do tipo 1, que se agregam para formar feixes maiores. Externamente, o tendão é revestido por um tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos e nervos, região chamada de paratendão. Em corte histológico, um tendão mostra fibras de colágeno organizadas em feixes paralelos, poucas células chamadas fibroblastos e escassa matriz extracelular hidratada. Os fibroblastos são as células produtoras das fibras de colágeno e do material da matriz extracelular. A doença dos tendões, mais tradicionalmente conhecida por tendinite, foi redefinida na década de 90. O termo mais adequado, com base no conhecimento patológico atual, é tendinopatia. Ela é definida pela capacidade limitada de recuperação tecidual após insultos intrínsecos, que são aqueles de origem do próprio aparelho locomotor, ou insultos extrínsecos, aqueles provenientes do meio ambiente. Com frequência, um tendão cronicamente agredido responde inicialmente com processo de inflamação de baixo grau, com poucas células inflamatórias teciduais na região vascularizada do peritendão, originando a chamada paratendinite. Ao mesmo tempo, ou sequencialmente, o tecido do tendão propriamente dito passa a sofrer com alterações patológicas de predomínio degenerativo e não inflamatório, denominada tendinose. Em resumo, tendinopatia é o termo genérico mais ajustado ao conhecimento atual para se referir à tendinose associada ou não à paratendinite. A causa das tendinopatias crônicas envolve, de um lado, uma suscetibilidade relacionada ao envelhecimento celular e, de outro, atividades em excesso, o chamado overuse do inglês. O mecanismo principal é o de sobrecarga de tensão, porém, para algumas tendinopatias, a compressão também pode ser relevante. Existem fatores de predisposição do próprio indivíduo, como alterações biomecânicas e anatômicas do aparelho locomotor, fatores externos, como atividade física extenuante, sobrecarga por atividades do cotidiano ou laborativas e, por último, doenças e medicações que afetam a saúde dos tendões. As alterações patológicas encontradas no tendão doente envolvem especialmente um desarranjo do colágeno, aumento das células chamadas fibroblastos e da matriz extracelular e formação de novos vasos. A tendinose trata-se de uma verdadeira hiperplasia angiofibroblástica. Esse é o termo técnico que quer dizer hiperplasia, aumento do número, angiovasos, aumento de vasos e células fibroblásticas. Esses elementos podem ser úteis para a recuperação do tendão, mas são vistos também em tendões cronicamente doentes, com reduzida capacidade de recuperação. Na evolução para a cura, há restabelecimento da histologia normal.
O resultado final do processo de tendinose é um tecido com fibras colágenas desarranjadas que acarretam prejuízo na função do tendão. Substâncias inflamatórias produzidas pelas poucas células de inflamação e células componentes do tendão estão diretamente implicadas no adoecimento e também na própria recuperação tecidual do tendão. Embora não se compreenda exatamente até quando e em que concentrações tais substâncias influenciem para a recuperação da doença, ou pelo contrário, a perpetue, é conhecido que a liberação recorrente dessas substâncias reduz a síntese do colágeno e também aumenta a sua degradação. Existem dois grupos de substâncias produzidas em maior quantidade no tendão doente. A primeira delas tem função vascular e aumentam a formação dos vasos, sendo as principais o VEGF e o óxido nítrico. De outro lado, os neuropeptídeos, especialmente a substância P, que é produzida pelas terminações nervosas dos tendões, tem função de estimular a proliferação celular, organização do colágeno e transmitir dor. A falha do tendão em se restabelecer em tecido sadio pode trazer alterações degenerativas progressivas, resultando em rupturas parciais ou totais do tendão e cicatrização anômala com calcificação. Os sintomas mais comuns das tendinopatias são dor localizada, limitação para movimentos articulares ativos e dolorimento palpável sobre os tendões. O tratamento central das tendinopatias se apoia em alongamentos e exercícios com carga, com contrações excêntricas. A correção de fatores predisponentes é mandatório. O uso de anti-inflamatórios por via oral é geralmente a primeira medida medicamentosa utilizada nos diferentes centros. As infiltrações também são opções bastante utilizadas. As substâncias utilizadas nas infiltrações são diversas. O corticoide é a principal, sendo largamente utilizado. Outras substâncias que podem mais comumente ser utilizadas são a toxina botulínica, o ácido hialurônico e o plasma rico em plaquetas. O interesse pelo plasma rico em plaquetas, chamado PRP, no contexto do tratamento das tendinopatias, tem aumentado nos últimos anos, porém ainda é considerado experimental. Também experimentais são a utilização de derivados do óxido nítrico em adesivos e a terapia de ondas de choque. A infiltração com corticoide é realizada em consultório, injetando-se a medicação em posição peritendínea, ou seja, nas proximidades do tendão doente, guiada ou não por ultrassom. As evidências literárias de eficácia são oriundas de tendinopatia do manguito rotador, situado no ombro, de epicondilite, no cotovelo, e tendinopatia de Aquiles, no pé. Estudos de maior poder estatístico, publicados em revistas de alto impacto, como o The Lancet e a Annals of the Rheumatic Diseases, trazem conclusões importantes. A infiltração com corticoide nas tendinopatias é eficaz apenas no curto prazo. Trazem alívio de dor e melhora de função bastante significativos, e isso pode ser muito importante para aqueles pacientes com dor limitante, e também facilitam o início de exercícios de reabilitação. Outra conclusão é de que a infiltração com corticoide nas tendinopatias é mais eficaz nos casos iniciais, com sintomas de duração de até 12 semanas. E isso parece interessante, já que o bloqueio das substâncias inflamatórias precocemente pode, teoricamente, facilitar a recuperação do tendão para um tecido sadio. Mais assuntos relacionados à saúde e reumatologia estão disponíveis no meu site www.drleandrofinotti.com.br.